Olá, muito bom dia, amigos, companheiro Ideal Espírita. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, mais um bate-papo. Semana passada falamos a respeito de obsessões e possessões, né? E vimos que o termo obsessão significa motivação irresistível para realizar um ato irracional, uma compulsão, um apego exagerado a um sentimento ou uma ideia da qual é desarrazoada. E vimos também que a morte não existe, né? O que irá morrer é somente o corpo físico. O eu, a parte inteligente, sobrevive. E muitos espíritos não têm conhecimento dessa passagem, tudo. E muitos ficam perambulando aqui conosco, segundo nossas afinidades, segundo nossos gestos, nossos atos, nossos pensamentos. Nós nos ligamos a esses espíritos. E a possessão nós vimos que é algo momentâneo, né? Que não ocorre sistematicamente igual a obsessão. A possessão é mais num caso de um transe mediúnico, alguma coisa em que o espírito chega, se aproxima, faz o que tem que fazer, passa a mensagem, seja ela fonada ou escrita, e parte, né? Então não há aquela ação insistente para com o encarnado. Muito bem. Hoje começaremos o capítulo 15, né? E vamos falar sobre os milagres, né? Os milagres segundo o Evangelho. Já vimos lá atrás que os milagres não existem, né? Hoje nós vamos... durante o capítulo 15, nós vamos destrinchar um pouco mais esses assuntos, né? Já falamos em outros capítulos, descartamos os milagres. Tudo o que houve no passado e continua acontecendo até hoje, no presente, né? Ele tem uma explicação lógica. Nós falamos isso não porque desacreditamos das forças de Deus, do nosso Mestre Jesus. Mas falamos que não existe porque nós acreditamos em Deus, nos seus atributos, né? Na perfeição de suas leis. Deus criou o céu e a terra, inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, né? Ele mesmo não irá nunca contra a sua própria obra. Ele não ia ir contra os seus preceitos, que é o da lei natural, causa e efeito. Os relatos citados no Evangelho, aqui vamos estudar nesse capítulo, nada tiveram de milagres. Lembra quando falamos que antes que algum sábio descubra uma lei que rege o universo, antes que ele descubra, essa lei já existe. Significa que muitas dessas leis, que os gênios ainda não provaram por A mais B que ela exista, nem por isso elas não estão funcionando. Elas funcionam. E se não é explicável segundo a matéria, vamos recorrer às faculdades e atributos da alma. Sabedores que somos da imortalidade do espírito, da comunicabilidade dos espíritos com todos os fenômenos naturais, nada aqui está enquadrado como sobrenatural. No passado, por falta de conhecimento, era mais normal, né? Hoje não mais. O fato de já terem acontecido os fenômenos idênticos, não aconteceu uma vez só, aconteceu várias vezes. Tira o aspecto de milagre. Pois se isso acontece uma, duas, três vezes, é porque está dentro das leis naturais. É porque é perfeitamente natural. O capítulo anterior, nós estudamos, ele destrinchou bastante, né? Falou muito sobre os fluidos. E vimos que é possível a manipulação desses fluidos, manipular as propriedades desse fluido espiritual.
que é um instrumento, né, que os espíritos usam para manifestar para nós encarnados e mais, para desenvolver uma gama de atividades no plano espiritual. Isso como força viva e atuante da natureza. Uma vez que conhecemos tais forças, admitir que tais fenômenos estão dentro das leis naturais, não tem nada de errado. Está tudo seguindo de acordo com a lei de Deus, que é imutável. Mas espera aí, quanto a Jesus? Jesus não fez milagres? Não, não fez. Nós sabemos das qualidades elevadíssimas do Cristo, virtudes, conhecimentos, tanto que ele próprio marcou o tempo, né? Um tempo era marcado antes de Cristo e depois de Cristo. Não houve tamanho espírito que precisou encarnar aqui no plano Terra. Com sua moral, o Cristo não tinha mais necessidade de encarnar em um mundo de provas e expiações. Ele já passou dessa condição há muito tempo. Aceitou como missão ser o governador do planeta Terra. Ele não veio à Terra só para nos exemplificar o amor, o perdão, a humildade e tantas outras virtudes. Mas o Cristo, ele participou, ajudou no planejamento do nosso planeta. E olha só, depois ele veio até nós como um igual. A sua constituição era a mesma que temos nós, ou seja, corpo, espírito e perispírito. Porém, o espírito sem as nossas imperfeições, porque ele já superou essa fase já há muito tempo, né? Ele viveu mais a vida espiritual do que a corporal, porque ele era isento das fraquezas que nós temos. E repito, ele não veio como diferente, ele não nasceu em um castelo, veio em um lugar simples, não se fez melhor na carne. Ele é muito melhor em espírito, domina de modo a não ficar dúvidas, manipulou o fluido cósmico universal aqui da Terra para constituir o seu perispírito. Lógico que com a evolução espiritual que ele tem, ele selecionou apenas os fluidos mais sutis para o compor. A ligação da sua alma com o corpo era tão sutil que ele vivia mais espiritualmente do que materialmente. Com todo esse desprendimento da matéria, fácil é ele ter a dupla vista, como um poder de penetração muito superior à mediunidade que nós temos. Os médios, muitos médios têm a dupla vista. Olha Jesus. E não é só isso, né? A cura. E tantos outros sinônimos que dependem dos fluidos espirituais. A força que Jesus emanava por conta da qualidade dos fluidos é muito grande. Junta-se o desejo de fazer o bem, teremos pronto o efeito necessário para os tais milagres, para os efeitos e as causas. Falamos de médios de cura, mas não é só um instrumento. Jesus não foi só um instrumento para a cura, que ela fosse realizada pelos espíritos desencarnados. O Cristo não precisava de assistência. O Cristo mesmo, ele agia por si só, detentor de um tamanho poder pessoal por suas virtudes. Um espírito colocou uma definição muito bela para o Cristo. Se Cristo um dia foi médium, ele foi médium somente de Deus. Tenham todos um bom dia, um ótimo final de semana e até semana que vem, se Deus assim me permitir.